Você até sabe o que fazer, mas na hora de agir você trava. E sabe por que isso acontece? Porque lá no fundo tem uma crença que diz assim: isso não é pra mim, eu não vou dar conta, eu não mereço. Eu recebi esse comentário aqui no vídeo anterior que eu postei, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre permissão, sobre você se sentir merecedor e você se permitir vivenciar a vida que você merece. Você procrastina, você começa e não termina, você começa animada, daqui a pouco você desiste. Não porque você não tem capacidade ou porque você é preguiçosa, mas porque muitas das vezes você não tem uma permissão interna para você avançar, para você seguir em frente e se comprometer com os seus objetivos. Se você acredita que você não merece, você não consegue viver uma vida diferente. Se você acredita que você não merece ter sucesso, que você não merece ter dinheiro, você não se permite fazer as coisas que vão te levar à vida que você quer ter. E aí você pode se perguntar, certo? Mas permissão do quê? Permissão é a mesma coisa que autorização. Se você não se autoriza, né, às vezes essa palavra ela soa melhor. Então, às vezes você não se autoriza a crescer, aparecer, vender mais, prosperar, e tudo isso acontece de forma inconsciente. Às vezes você nem percebe, mas algumas crenças que você adquiriu lá na infância, na adolescência, elas ditam hoje o que você vive. Se você acha que você não merece, muitas das vezes você vai tendo atitudes inconscientemente, você vai tendo atitudes que te fazem realmente não merecer e não alcançar. O sucesso, seja em qualquer área da sua vida, ele precisa de autorização para acontecer. Então, é quando você permite vivenciar algo novo, vivenciar algo diferente, apesar das suas dores, dos seus traumas, daquilo que você sofreu lá na sua infância, na sua adolescência. Você, apesar disso, consegue identificar quais foram esses traumas, quais as crenças esses traumas geraram em você, e você começa a observar isso e agir diferente. Você se autoriza, você se permite viver uma vida diferente do que as suas crenças, né, ditariam que você teria que viver. Você vai na contramão das crenças que você criou através desses traumas. Então você precisa se autorizar e se permitir seguir adiante, mesmo apesar do que você viveu lá atrás. E aí você consegue avançar, você sai da prisão que você vive dentro da sua própria cabeça. E eu já vou dar um exemplo para você entender, né, sobre o que é permissão, sobre o que é merecimento. Eu vou falar sobre mim, vou trazer um exemplo meu aqui. Eu comecei a descobrir e acessar essas informações recentemente, não tem muito tempo. Eu sempre fui aquela pessoa muito produtiva, que não para, que sempre tá fazendo alguma coisa, e eu achava isso maravilhoso, né? Nossa, eu sou muito produtiva, eu sempre estou ali rendendo, sempre fazendo alguma coisa. Só que eu começava a observar que isso me cansava muito. Eu, quando parava para descansar, eu não conseguia descansar, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu sentava um pouquinho ali para descansar, já começava a ficar incomodada, tinha que pegar o celular, mandar uma mensagem para alguém, responder alguém, para estar ali fazendo alguma coisa. Quando eu ia lavar uma louça, eu não podia me conectar somente ali lavando a louça no silêncio, né? O silêncio ele é bom para a gente se escutar. Muitas das vezes a gente tem insights ali quando a gente está em silêncio, mas não, eu tinha que estar aprendendo alguma coisa porque senão eu estava perdendo tempo. E aí eu ligava um podcast, ligava um vídeo, tinha que estar ali, né, aproveitando aquele tempo. Então eu nunca me permitia parar de fato para descansar a minha mente. Eu sempre precisava estar fazendo alguma coisa. E aí eu fui olhar para isso. De onde vem isso? Por que que eu não consigo parar, descansar? E aí eu descobri que eu comecei a trabalhar desde muito nova, porque eu tinha, né, minhas obrigações, eu precisei começar a trabalhar muito nova. Nos meus 16 anos eu já estava trabalhando. Então, eu sempre tive que trabalhar para não faltar. Então, o que que aconteceu? Ao longo da minha vida, eu vim repetindo isso, eu não posso parar. Se eu parar, vai faltar. Então, o quê? O medo de faltar. Tinha um medo ali. E inconscientemente eu ia levando isso pela minha vida. Mas eu não percebia que era por isso. Quando eu parei para olhar, eu percebi que eu não me permitia descansar porque tinha uma crença
ali de falta, uma crença de que ia faltar, eu não podia parar, se eu parar, vai faltar. E eu já não estou mais vivendo essa fase. Mas aí eu tive a consciência, e aí o que que você faz para você começar a se permitir? Não é uma coisa que vai ser natural, você vai sentir e você vai fazer de forma espontânea. Não, você precisa se forçar, porque é o que eu comecei a fazer. Quando eu parava para descansar e eu percebia que eu não estava me permitindo descansar, eu me forçava a descansar. Não era algo agradável, não, mas eu me forçava. E aí a nossa mente vai reprogramando, né? Ela vai reaprendendo como ela vai se comportar daqui para frente. Então, quando eu paro para descansar e eu percebo que eu estou querendo me distrair ou fazer alguma coisa, eu preciso entender o porquê daquilo. Então, eu volto lá, por que que eu tô. Ah, então eu sei por quê. Por causa da crença, né, de que vai faltar, de que eu não posso parar para descansar. Então, hoje eu não estou mais nessa fase, eu não preciso mais estar correndo tanto. Então, eu posso sim descansar. E aí eu me forço a descansar. Quando eu quero pegar o celular, eu falo, não, não vou pegar o celular. Agora eu vou descansar a minha mente. Então, você entende como que quando a gente não se permite, entende o porquê da permissão? Por que você precisa se permitir? E aí, com esse exemplo que eu trouxe, eu já quero que você me conte aqui também. Você já identificou algo que você não se permite fazer por conta de algo que você vem lá de trás, ou da sua infância, da sua adolescência, e você vem repetindo de forma inconsciente, que hoje já não faz mais sentido, mas tem um medo aí, né? Tem uma limitação, tem algo que você vem trazendo durante a sua vida e você não se permite, ou você acha que você não merece. Conta aqui pra mim se você se identificou, se você tem algo aí que você precisa começar a se permitir e precisa começar a criar novos hábitos para isso. Eu vou adorar saber e aí a gente compartilha, a gente troca. E também para eu entender se fez sentido para você o que eu falei aqui sobre permissão e se você entendeu a minha mensagem. Então, isso na vida, por exemplo, da mulher empreendedora, ela começa a postar e para, ela quer vender, mas ela trava. Ela quer aparecer, mas ela não consegue. Tudo isso tem uma raiz. E muitas das vezes, o que é isso? Né? Às vezes é o medo do julgamento, às vezes é o medo do que as pessoas vão falar. E aí ela vem carregando isso sem nem olhar para a raiz. Então, por isso é importante olhar para a raiz, porque você não está se permitindo fazer isso, agir, e aí começar a agir apesar de todo esse contexto, né? Você criar novos hábitos, você reprogramar tudo aí em você, reprogramar os seus hábitos e falar, não, agora eu não preciso mais estar agindo desse jeito, eu já sou uma mulher adulta, eu já posso ter as minhas próprias escolhas e eu vou me permitir dar certo, ter sucesso, ter dinheiro, fazer e ter a vida que eu quero. Aí você precisa identificar as crenças que tem aí dentro de você e começar a se questionar, sabe? Por que eu tenho medo do sucesso? O que que eu acho que vai acontecer comigo se eu tiver sucesso na vida? Né? O que eu tenho medo que as pessoas pensem de mim? Se questione, isso é verdade ou é algo que você aprendeu? Começa a se perguntar, a buscar ali a sua verdade. E aí você vai achar várias respostas e a partir disso você vai agir. Mesmo com desconforto, você vai começar a fazer tudo diferente. E aí você começa a se dar permissão, você começa a se permitir. Mesmo sem sentir, mesmo sem vontade, você vai ali incluindo novos hábitos, novas atitudes para começar a se permitir. Você vai postar mesmo sem vontade, vai aparecer mesmo achando que não está bom ainda. Você vai tendo ações e atitudes que vão te permitindo avançar e a viver a vida que você quer. Permissão não é um sentimento, é uma decisão. Você vai agir mesmo não sentindo vontade. Vai agir mesmo não estando motivada. É um compromisso que você vai fazer com você. E se falhar, se não der certo, se algum dia você não conseguir, para, analisa onde foi que você falhou, o que você pode mudar e continua. É um processo, é um caminho. Mas aí você vai começando a se dar permissão. Você vai se permitindo a fazer diferente, a viver uma vida diferente e não mais ficar limitada a repetir padrões, a viver uma vida que
foi criada lá na sua infância, na sua adolescência e que hoje não faz mais sentido para você. E se fez sentido para você o que eu falei aqui, deixa o seu comentário para eu saber, vamos compartilhar. Se você não é inscrita aqui no canal, se inscreve, vamos crescer, evoluir juntas. Na descrição eu deixei o link para você fazer parte da minha comunidade, é um espaço que nós falamos muito sobre isso, né, sobre o alinhamento emocional para fluir na vida em plenitude. Clica lá no link, vem conversar comigo para entender como fazer parte da comunidade. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.